Trigonometria, aula 5, seno, cosseno e tangente de um arco no ciclo trigonométrico. Vamos iniciar novamente a observação do ciclo trigonométrico, lembrando que a gente já abordou esse ciclo em aulas anteriores. O que é o ciclo trigonométrico? Ele nada mais é do que uma circunferência de centro O que está centrada em um plano cartesiano xy. Além disso, essa circunferência necessariamente precisa ter raio igual a uma unidade. E esse raio determina num certo ponto P um arco que seria o arco AP, de medida θ, assim como o valor do ângulo central definido aqui. Bom, por que a gente está dizendo isso, né? Esse arco formado vai determinar o ângulo e, consequentemente, vai possibilitar o cálculo do seno e do cosseno. Então, a partir de agora, o nosso estudo vai estar relacionado a determinar quem é o seno, quem é o cosseno de um arco dado nesse ciclo trigonométrico. Voltamos aí com o ciclo trigonométrico e agora, ao invés do valor de x para o eixo horizontal e y para o eixo vertical, nós já colocamos cosseno e seno. Na verdade, isso aqui é uma conclusão do que a gente vai expor agora. O que acontece? Se nós traçarmos um raio numa posição qualquer do ciclo trigonométrico, esse raio ele vai sair da origem e vai tocar um ponto qualquer da nossa circunferência. Vamos dizer que ele tocou aqui o ponto P. Se esse raio toca lá no ponto P da minha circunferência, esse ponto P ele vai possibilitar a projeção PX e uma projeção PY no nosso plano cartesiano. E dessa projeção nós podemos estabelecer um determinado ângulo θ aqui, que é o ângulo central, que consequentemente vai ser numericamente igual ao meu arco AP. Também vai medir θ. Dito isso, o que a gente vai fazer é mostrar agora dois segmentos específicos. Quem seriam esses segmentos? O segmento OPX, que estaria sobre o eixo X, e nós teríamos o OPY, que está justamente sobre o eixo Y. E o que a gente vai fazer agora é mostrar que, como a gente pode perceber, aqui a gente consegue vislumbrar um triângulo que é retângulo. Se o triângulo é retângulo, e lembrando que a hipotenusa dele é o próprio raio que mede uma unidade, então é possível estabelecer quem é o seno e cosseno desse ângulo θ. Vejam, quem é o seno de θ? O seno de θ vai ser justamente o cateto oposto, que é exatamente da mesma medida do segmento OPY, dividido pela minha hipotenusa, que é o raio. E esse raio tem medida igual a 1. Então eu chego à conclusão que o meu seno de θ ele vai ser o valor de OPY dividido por 1. Ou seja, é o próprio valor de OPY. Só que o OPY, se você observa aqui na figura, esse OPY é justamente a medida onde a projeção tocou o eixo Y. Daí a ideia de falar que o eixo Y que a gente tem aqui é o eixo dos senos. Então, o valor que tiver aqui para o seno é justamente o valor do seno do meu ângulo θ. Consequentemente, se eu fizer o cosseno de θ, ele vai ser o segmento OPX dividido pela hipotenusa, que, de novo, tem o valor do raio, que é 1. Então, o cosseno de θ para nós vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao OPX dividido por 1, que é igual a OPX. Analogamente, o que acontece com o eixo X é que agora ele vai passar a ser chamado de eixo dos cossenos. Então, o que a gente consegue observar é que seria possível estabelecer valores, por exemplo, para esse ponto A. Porque o ponto A ele é um par ordenado 1 e 0. Mas quem ocupa a posição do 1? Se nós observarmos o par ordenado,
ele é sempre dado como um x e um y. Então, quando a gente converte isso para o ciclo trigonométrico, a gente passa a ter agora um par ordenado que seria cosseno de θ, seno de θ. Ou seja, ali eu teria cosseno de 0 e o seno de 0. Só que esses valores estão determinados por 1 e 0 no nosso plano cartesiano. Então, podemos concluir que o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Se a gente fizer essa mesma observação agora para o ponto, que eu vou falar que é o B aqui. Esse ponto B, ele tem um par ordenado que é 0 e 1. E esse ponto aqui, ele é o 90 graus. Então, com isso, eu teria que o meu cosseno de 90 seria igual a 0 e o seno de 90 igual a 1. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente pode chegar num ponto C aqui, que seria menos 1 e 0, e num ponto D aqui, que seria 0 e menos 1. E voltaríamos para cá, que é o mesmo ponto 1 e 0, que seria o de 360, né? Então, aqui 360 e aqui 270. E aqui 180. Bom, dito isso, eu posso esclarecer que o meu cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. E o meu seno de 180 é igual a 0. Olhando aqui para o 270, o cosseno de 270 volta a ser 0 e o seno de 270 fica sendo menos 1. Se a gente voltar aqui para o ponto A, ele vai ser o próprio 360, ou de novo o valor de 0, e ele vai ter de novo o cosseno igual a 1 e o seno igual a 0. Então, agora a gente tem uma visualização melhor de como poderíamos representar esse plano cartesiano dentro, já olhando pelo ciclo trigonométrico. Então, agora a gente vai determinar o nosso seno e o nosso cosseno de um determinado arco. Para alguns pontos específicos. Percebam, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o meu segundo quadrante, nesse ponto aqui eu tenho o meu terceiro quadrante, e aqui eu tenho o meu quarto quadrante. Os quadrantes, então, vão determinar quais valores eu vou ter para cosseno e para seno, se eles vão ser positivos ou negativos. O meu ponto P1, ele está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, então eu sempre terei no primeiro quadrante o cosseno maior que 0 e o seno maior que 0. Em outras palavras, tanto o cosseno quanto o seno serão positivos. Se eu vou para o ponto P2, o ponto P2 está localizado no segundo quadrante. O segundo quadrante, ele tem o cosseno, que é representado aqui pelo eixo x, menor que 0. E o seno continua maior que 0. Ou seja, se eu fizer um par ordenado cosseno-seno, eu teria negativo, positivo. Então, aqui, ó, já vamos colocando aqui, ó. No primeiro quadrante, eu teria cosseno positivo e o seno positivo. No segundo quadrante, eu vou ter o cosseno negativo e o seno positivo. Colocando aí o ponto P3, no ponto P3, eu tenho terceiro quadrante. E o terceiro quadrante, ele tem o cosseno negativo, e nós temos o seno também negativo. Ou seja, eu teria um par ordenado negativo e negativo. Então, aqui negativo e negativo.
E pensando aqui no ponto P4, o P4 ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, nós teremos o seguinte, que o cosseno volta a ser maior que zero e o seno agora é negativo. Então, menor que zero. Então, nosso par ordenado fica positivo para o cosseno e negativo para o seno. Então, aqui, se eu fosse colocar aqui do ladinho, ficaria positivo, negativo. Lembrando sempre que o nosso par ordenado agora passa a ser cosseno de θ, seno de θ. Esse é nosso par ordenado. Podemos fazer um resumo dessas informações todas aí do seno e do cosseno. Como que seria esse resumo? Nós teríamos aqui o cosseno. Ficaria onde está em rosa aqui, nós teríamos aqui positivo e aqui positivo. Ou seja, à direita, o cosseno sempre seria positivo. À direita de quem? Do eixo dos senos aqui, ou eixo Y, né? Agora, à esquerda, nós teríamos negativo e negativo, que é o que está em verde. Então, para nós, o cosseno teria essa estrutura. Já o seno teria qual estrutura definida? Agora, quem está em rosa é positivo para o seno, ou seja, positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo. Ou seja, acima do nosso eixo dos cossenos, o seno é positivo. Abaixo, ele fica sendo negativo, que é o que está em verde aqui. Então, recapitulando, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes, e negativo no segundo e no terceiro. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes, e negativo no terceiro e quarto quadrantes. Agora a gente pode olhar só para o primeiro quadrante e tentar definir como seria aqueles ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Percebam, nós já temos aqui o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. A nossa análise a partir de agora é justamente colocar os valores de quem é o seno de zero, que já está aqui, ó, que nós já podemos dizer aqui que é o ponto A, o de 90, que está lá no fim do primeiro quadrante, o de 90, e nós temos aí o 30, 45 e 60. Quem seria o seno de zero? O seno de zero, o par ordenado aqui seria 1 e 0. Como o seno, o nosso par ordenado é sempre cosseno de θ, seno de θ, então o nosso seno de zero seria justamente o zero. Agora, quem seria o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Agora, se eu olhar lá para 90, vamos lá para 90. No 90 graus eu tenho 0 e 1. Ou seja, agora o cosseno de 90 é 0. E o seno de 90 é 1. Basta colocar esse par ordenado sobrepondo aquele par do 90. Agora, quem seriam os valores de 30, 45 e 60? A gente já demonstrou em aulas anteriores esses valores. Só relembrando aí, nós temos aqui os valores de meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. De cá a mesma coisa. Meio, raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 3 sobre 2. Esses são os pontos definidos a partir do tracejado. Então agora fica bem simples olhar para a figura e preencher a nossa tabelinha. Porque quem seria o seno de 30? O seno de 30, se observarmos o seno, ele é o eixo vertical. Então o seno de 30, olhando para o tracejadozinho vermelho, é justamente o meio. Então, seno de 30 é meio. Quem seria o seno de 45? Aí eu continuo olhando para o eixo vertical e encontro no amarelinho raiz de 2 sobre 2. Quem seria o seno de 60? Agora, se eu olhar no tracejado azulzinho,
eu vou encontrar raiz de 3 sobre 2. Agora, olhando para o cosseno. O cosseno é o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Então, no caso do cosseno, se eu olhar para o 30 é o vermelhinho. Então, daria raiz de 3 sobre 2. O de 45 é o amarelinho, que seria raiz de 2 sobre 2. E o azulzinho, que está aqui, seria meio. Então, nós acabamos de preencher os principais ângulos que estão relacionados ao nosso primeiro quadrante. Mas e como seria se nós tivéssemos um ponto definido no primeiro quadrante e fizesse a redução dele para o segundo quadrante? Como que seria isso, professor? P1 é o ângulo formado a partir do ângulo central que a gente vai chamar de θ. Então, o arco AP1 é o ângulo θ. Se eu tivesse um ângulo no segundo quadrante, que a gente vai chamar ele de ângulo X, esse ângulo X ele seria determinado a partir da nossa redução. Quem seria a nossa redução? X é igual a 180 menos θ. Como que ficaria essa situação da redução no segundo quadrante? Isso aqui, como a gente já falou em aulas anteriores, seria pegar o valor da volta completa e retirar o valor do arco, que no caso é o valor de θ, que é o mesmo de lá e de cá. Então, para achar o côngruo do ângulo θ no segundo quadrante, basta eu fazer x igual a 180 menos θ. Vamos imaginar que x fosse igual a 120 graus. Ou seja, o ponto P2 vai ser 120 graus. Quanto seria a nossa redução ao primeiro quadrante? Eu faria que x é igual a 180 menos θ. Então, eu teria que 120 é igual a 180 menos θ. Então, eu teria que θ, passando para o primeiro membro, seria igual a 180 menos o 120, que está vindo do primeiro membro para o segundo membro com o sinal trocado. Então, o θ vai ser quanto? 60 graus. Ou seja, para eu estabelecer o valor do ângulo P2, esse ângulo P2 ele tem referência no primeiro quadrante ao ângulo θ de 60. E a gente tem que lembrar que quanto era o cosseno de 60 e quanto era o nosso seno de 60. O cosseno de 60 ele é meio. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai estabelecer aqui é que no segundo quadrante, o nosso cosseno ele é negativo e o nosso seno ele é positivo. O nosso seno é positivo. Então, se eu consigo estabelecer os valores do seno e do cosseno, como negativo aqui e positivo aqui, eu vou pegar os valores do primeiro quadrante do correspondente dele, que no caso seria 60, e vou associar aos sinais. Então, eu posso escrever que o meu cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que com sinal negativo. Então, vai ficar menos meio. E o seno de 120, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual ao seno de 60 com um sinal positivo. Então, daria esse valor aqui. Ah, professor, então você está querendo dizer que sempre que eu tiver um côngruo em outros quadrantes que eu possa reduzir ao primeiro quadrante e eu conhecer o seno e o cosseno deste ângulo no primeiro quadrante, eu vou encontrar quanto é o seno e o cosseno dele no quadrante que eu estou procurando, igual ao P2, que eu tinha 120, porque eu não conheço o ângulo de 120, o seno e o cosseno do ângulo de 120, mas eu conheço o de 60. Se eles são côngruos, então eu vou usar os valores do seno e do cosseno de 60 e vou me preocupar apenas com o sinal. É isso mesmo que você entendeu. Então, se eu pudesse generalizar isso aqui, eu teria que, no segundo quadrante,
eu teria que o cosseno de θ, ele é igual a menos o cosseno de 180 menos θ. E o seno de θ é igual ao seno de 180 menos θ. Então, esse seria o nosso resumo em termos de conceito para o segundo quadrante. Bom, apenas para finalizar aí a ideia, então, o que a gente tem é o seguinte. O nosso cosseno ele vai ser o nosso resultante aqui no eixo x. Esse mesmo valor que está aqui, ele vai ser jogado para o lado de lá. Ou seja, a única coisa que muda é o sinal. Se esse aqui vale, vou chutar um valor aqui, x, esse aqui tem que valer menos x. Agora, no caso do seno, a altura determinada no eixo dos senos ela é a mesma, tanto para o P1 quanto para o P2. Ou seja, justifica essa situação de que o seno de 60 é igual ao seno de 120, no caso do nosso exemplo. E como que seria na redução do terceiro quadrante? Para a redução do terceiro quadrante, a gente teria agora aquela outra ideia de que quando você está indo para o terceiro quadrante, você tem aquela transformação para encontrar o côngruo dele, que seria fazer 180 mais o ângulo de θ. Então, o x, que é esse ângulo determinado por P3, que está em verde ali, ele vai ser justamente o 180 mais θ. Lá no terceiro quadrante, a gente tem que o cosseno é menor que zero e o seno também é menor que zero. Então aqui a gente tem aquele parzinho negativo, negativo. Vamos imaginar agora que o ângulo formado continua sendo, sei lá, 240 aqui. Vamos falar que aqui é 240. Se aqui é 240, eu vou fazer que x é igual a 180 mais θ. Então, 240 é igual a 180 mais θ. Então, eu vou ter que 240 menos 180 é igual a θ. Então, meu θ vai ser de 60 graus. Novamente, encontramos o θ igual a 60. De novo, a gente recorre ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o que a gente vai encontrar no primeiro quadrante? No primeiro quadrante eu tenho que o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 é meio. Então, se eu colocar, levando para o terceiro quadrante, usando essa informação de que o cosseno é negativo e o seno também é negativo, então eu posso usar os mesmos valores em módulo do seno de 60 e do cosseno de 60, só que trocando os sinais, porque no caso todos dois são negativos. Então eu tenho que o meu seno de 240, que é o côngruo de 60 no terceiro quadrante, ele vai ser justamente menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240 igual a menos meio. Se pudéssemos generalizar, nós ficaríamos com o seguinte: o seno de θ ele é sempre igual a menos o seno de 180 mais θ. E o nosso cosseno de θ é sempre igual a menos o cosseno de 180 mais θ. Isso é generalizando para o terceiro quadrante. Ou seja, só troca o sinal, né? Se no primeiro quadrante os dois são positivos, no terceiro quadrante os dois são negativos. Apenas para ilustrar o que eu acabei de dizer, o mesmo valor do cosseno que está representado no eixo x para P1 vai ser o mesmo valor para o P3, só que no sentido negativo. O mesmo valor apresentado para P1 no primeiro quadrante para o seno,
ele é apresentado em P3, só que agora lá na parte negativa. Então, é isso que essa redução que nós fazemos aqui para o terceiro quadrante está nos informando, que o seno é o mesmo, só com sinal trocado. O cosseno é o mesmo, só apenas com sinal trocado. Então, falta a nossa redução para o nosso quarto quadrante. Como que seria para o nosso quarto quadrante? A gente sabe que, para levar para o quarto quadrante, a gente tem que o x definido, vamos falar desse x aqui, o x definido ele vai ser informado para nós. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o 300 graus. A gente sabe que o x, para encontrarmos o valor do côngruo dele no primeiro quadrante, eu tenho que fazer 360 menos o θ. Então, se eu coloco 300 aqui, 300 é igual a 360 menos θ. Então, eu jogo o θ para lá, primeiro quadrante, vai ficar 360 menos 300 graus. Quando eu faço a subtração aqui, eu encontro que, de novo, eu tenho um côngruo de 60. Aí a gente volta àquela situação, né? No quarto quadrante, o sinal do cosseno volta a ser positivo. E o seno continua negativo. Ou seja, o meu par ordenado aqui fica positivo, negativo. Como eu fiz a redução, o primeiro quadrante apresenta o seno de 60 como raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 igual a meio. Então, se eu pego e levo esses valores informados agora para o quarto quadrante, eu vou ter o seguinte. No quarto quadrante, o meu cosseno de 300 é igual ao meu cosseno de 60, porque o cosseno é positivo também no quarto quadrante. Então, vai ser meio. E o seno de 300, no meu quarto quadrante, ele é negativo, enquanto que no primeiro quadrante ele é positivo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Generalizando a situação, nós podemos dizer o seguinte, que o nosso cosseno de θ é igual ao nosso cosseno de 360 menos θ. E o nosso seno de θ é igual ao menos o seno de 360 menos θ. E aí a gente chega na definição de que quando você pega o segmento, se você observar aí, ó, o segmento tem a mesma medida no cosseno, tanto para P1 quanto para P4, e ele está positivo. Agora o seno, ele tem um segmento que é positivo para o P1 e do mesmo tamanho, só que negativo para o P4. É isso que a generalização aqui está mostrando. Agora eu vou determinar a tangente de um arco. Como que funciona a determinação da tangente de um arco? Se você observar aqui, a nossa figura ela continua com aquele ciclo trigonométrico padrão, com um raio igual a 1 unidade, um ponto P definido, só que agora eu tenho uma reta que é tangente ao meu ciclo trigonométrico, passando pelo ponto A. Essa reta que é tangente é que vai determinar essa medida, que agora está em destaque em verde aí, que vai ser justamente o ponto onde, se eu fizer o prolongamento do raio, eu vou tocar nessa tangente. Isso é a definição de tangente de um ângulo. Então, quando falamos da tangente de um ângulo, estamos estabelecendo um valor que seria uma reta tangente ao nosso ciclo trigonométrico e que tem como ponto de referência o ponto A. Tudo bem? Como é que a gente vai poder estabelecer essa nossa relação, né? Para a gente poder estabelecer essa relação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter aí um triângulo que vai ser um triângulo do tipo OPX,
OA. Como assim, professor? O que você está me dizendo? Se a gente fizer aqui, ó, aquela mesma projeção que a gente fez anteriormente, essa projeção ela vai me dar aqui um PX. E aqui ela vai me dar um valor de PY. Isso aqui já foi dito lá para provar o seno e o cosseno. Olhando para o triângulo aqui, na verdade, nós temos dois triângulos semelhantes. Um triângulo menor, OPXP, e um triângulo maior, OAB. Então, vamos fazer uma relação entre esses dois triângulos. OPX, então, o tamanho, esse tamanho aqui, OPX, vai estar para o tamanho OA. Assim como o tamanho PXP, que seria essa altura aqui, PXP, está para o tamanho AB. E agora a gente vai dizer o seguinte, quem que é o meu OPX? O meu OPX é justamente o meu cosseno, que a gente definiu anteriormente. E o meu OA é justamente o raio. Do lado de lá, o PXP, ele é justamente o meu seno. E o meu AB é o tamanho do segmento que eu estou procurando. Eu posso pegar o AB e passar para lá multiplicando, e passar o cosseno dividindo. Só que aí tem um detalhe. Seno sobre cosseno nos remete justamente à tangente de θ. Ou seja, eu acabei de te mostrar, e essas demonstrações são importantes para quando você vai fazer uma prova, seja ele de vestibular convencional, que tem a segunda fase, ou mesmo um instituto militar, é importante que você saiba, pelo menos, mostrar onde chega em algumas demonstrações. Então, essa ideia é muito importante. Então, para você que está se preparando aí para um vestibular que tem uma segunda fase, ou que você esteja já pensando no instituto militar, é importante você saber e continuar demonstrando essas situações aqui, tá? Então, a prova rápida ele vai bater muito forte nessa tecla de que as demonstrações são importantes para você que busca um vestibular que tem a segunda fase. Voltando aqui, então, para o nosso cálculo, então, eu defini que o tamanho AB é justamente a tangente de θ, que é o que eu tinha dito inicialmente antes de fazer a demonstração. Vale ressaltar que, como a tangente ela é seno sobre cosseno, esse cosseno aqui, ele não pode ser, o valor dele não pode ser zero. E a gente tem, então, que onde ele pode ser zero? O cosseno ele é zero tanto aqui no 90, quanto aqui no 270. Então, a gente vai dizer que os valores permitidos para que eu possa estabelecer a minha tangente são valores tais que o meu x apresentado tem que ser diferente de π sobre 2, que é o mesmo que 90, né? Porque o 90 graus aqui é o mesmo que π sobre 2, e aqui 3π sobre 2. E aí eu vou andar de meia e meia volta, porque se eu sair do 90 e dou meia volta, eu chego no 270. Então, mais kπ. Lembrando que esse k é um número inteiro, k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Esse x é justamente o argumento que é o que a gente está usando aqui como θ, mas poderia ser qualquer valor, tá? Então, eu não consigo assumir a tangente de θ para quando ela é π sobre 2 ou 90. Vou até escrever aqui embaixo aqui também essa possibilidade do 90, que seria 90 mais, aí de 90 em 90, né? 90 vezes k. Desculpa, de 90 não, né? De 180. Então, 180 vezes k, k pertencente a z. Tá bom? Então, essas duas formas de escrever representam a mesma coisa. O que eu estou dizendo? Que eu não defino
tangente de um número para quando ele é 90, 270 ou qualquer côngruo dele em voltas subsequentes, tá bom? Onde é que a tangente fica sendo positiva e onde ela fica sendo negativa? Se você observar aqui, o primeiro e o terceiro quadrantes que estão pintados em rosa, eles formam uma diagonal que vai passar e justamente vai tocar a nossa reta tangente aqui num valor que é positivo. Então eu posso afirmar que o primeiro quadrante ele vai ter uma tangente positiva e o meu terceiro quadrante também vai ter uma tangente positiva. Já observando o nosso segundo e o nosso quarto quadrante, eu vou ter justamente um valor negativo para o segundo quadrante e um valor negativo para o quarto quadrante. Então, os sinais que definem a tangente, eles são 1 e 3 positivos e 2 e 4 negativos. Posso observar isso aí pela marcação em verde determinada. Agora, se você observa a parte de baixo aqui, quando ele estiver no ponto P2 ou P4, ele vai fazer uma projeção que está no sentido negativo da nossa reta de tangente. Então é isso que determina o sinal como sendo positivo ou negativo. P1 e P3 são positivos porque vão projetar sobre a reta tangente sempre um valor positivo e o P2 e o P4 um valor negativo. Como que a gente vai determinar a tangente de um arco, então, né? A gente lembra que a tangente tem algumas informações que são importantes, que ela tem aquela definição do 30, 45 e 60, né? Quem seria a nossa definição para zero, primeiro? Se a gente pensa que tangente de zero vai ser o seno de zero sobre o cosseno de zero, a gente tem que o seno de zero ele é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, a tangente de zero é simplesmente zero. Justamente o que aparece aqui, no ponto que seria o ponto A. Agora, se eu pego o de 30, o de 30 a gente já fez esse cálculo, já fez a demonstração. É raiz de 3 sobre 3. O de 45 seria o seno sobre o cosseno. Os dois são raiz de 2 sobre 2. Então, eu teria 1. E o de 60 seria raiz de 3. Pela nossa definição anterior, onde a gente falou que o valor do ângulo não pode ser 90 ou, consequentemente, 270 ou, consequentemente, o próximo côngruo de 90 ou de 270, então eu vou determinar que a tangente de 90 ela não existe. E aí a gente vai para o nosso resumo. O que nós aprendemos na aula de hoje? Em termos gerais, a gente definiu quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente, de todos os valores do ciclo trigonométrico. Quer um exemplo? Vamos pegar lá o nosso 60. Então, quem seria o nosso seno, o nosso cosseno de 60? Lembrando que o cosseno está no eixo X e o seno está no eixo Y. Então, o nosso cosseno de 60, se você pegar a projeção, ele é meio, está aqui, ó, representado como meio. Quem vai ser o nosso cosseno de 60? Desculpa, o nosso seno de 60. O nosso seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, quem vai ser o nosso cosseno de 225? O nosso cosseno de 225 vai ser justamente menos raiz de 2 sobre 2. Se a gente for olhar quem vai ser o nosso seno de 225, menos raiz de 2 sobre 2. Então, basta que nós tenhamos esse modelo já na cabeça, já determinado, para que nós saibamos todos os valores relacionados ao seno, ao cosseno e à tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 e seus côngruos no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Muito obrigado e até a próxima aula.